Muito bem, gente, olha, são 13 horas 28 minutos, hoje sabadão, dia 10 de dezembro, programação diferente, programação especial na Rádio 104, a queridinha da cidade. Eu sou Leandro Pereira, estou por aqui e hoje a minha participação tem a ver com a presença do deputado Jean Oliveira aqui nos estúdios da Rádio 104, para falar um pouquinho das ações realizadas aí neste mandato que está encerrando, neste ano de 2022, e trazer também informações sobre a perspectiva para 2023, para o novo mandato, e é claro, falar também das eleições 2022, dessa corrida eleitoral que terminou aí com a reeleição do deputado Jean Oliveira. Agora, 13 horas 29 minutos, também estamos aí com o site florestanoticias.com, acompanhando também, fazendo a cobertura, rádio 104fm.net e também pelo aplicativo da Rádio 104, a queridinha da cidade. Quero agradecer meu amigo Rudinei, tá lá no site, tá em casa hoje, descansando, né, Rudinei? E já deixou lá, claro que nós estamos aqui nos estúdios, trazendo as informações para você que acompanha aí a nossa programação. Bom, por aqui, deputado Jean Oliveira, deputado, seja bem-vindo à Rádio 104, boa tarde. Boa tarde, Leandro, Rudinei, mas um abraço para o Rudinei também. Boa tarde, Leandro, prazer estar aqui com você mais uma vez, um prazer poder falar com os ouvintes da Rádio 104, que é a queridinha aqui de Alta Floresta. E dizer que nós estamos hoje, 10 de dezembro, chegando no final do ano, né, e sabemos aí que o ano de 2022 foi um ano agitado, um ano de muita intensidade, mas que a gente chega agora ao fim e com o sentimento de dever cumprido, né? Conseguimos aí canalizar muitas ações aqui para o município de Alta Floresta, para toda a região da Zona da Mata, mas especialmente para Alta Floresta. Hoje eu estive visitando algumas obras que durante o período eleitoral a gente passou por elas, mas não teve condição de parar e fazer um vídeo por conta da campanha mesmo, não podíamos estar ali acompanhando de perto, e hoje eu pude ver a obra da P50 lá nas proximidades do Marcão. Então, já conseguiu fazer aí cerca de 2 quilômetros de asfalto, são 5 no total, ainda tem alguns trechos que vão ser executados, mas primeiro tem que fazer uma drenagem, mas a gente já fica feliz porque já vê o canteiro de obras, né? A P50 virou um canteiro de obras. E a escola, por exemplo, do distrito Vila Marcão e o posto de saúde, hoje já não tem mais problema com poeira. Graças a Deus, isso já foi uma situação que já vencemos. A 160, que um asfalto que melhorou muito a vida de quem mora no entorno, de quem usa aquela rodovia para ir para Novo Horizonte. Então, quem mora ali na Quarentinha, utiliza o asfalto da 160. Né? Beneficiou mais quem está na beira do asfalto. Não, beneficiou todos, porque quem transita pelo asfalto, quem transitava na 160 sabe que aonde foi construído o asfalto era o trecho pior da rodovia inteira. Então, assim, hoje nós ganhamos muito com esse asfalto. É um avanço em infraestrutura, muito mais nós queremos fazer para o ano de 2023. Muito bem, quero registrar também a presença aqui do vereador William, também com a gente, o Tiago, que faz parte aí da usina de asfalto ali em Rolim de Moura, regional, está com a gente aqui. Pessoal conosco aqui, Claudemir, assessoria do deputado também, obrigado pela presença de vocês. Agora, deputado, antes da gente falar dessa corrida eleitoral, falar um pouquinho apanhado aí desse mandato que está encerrando, né? E a gente já tem os olhos para um próximo mandato. O que dizer desses 4 anos que estão findando aí? É claro que foi um desafio, tendo em vista que no meio do mandato ali ainda tivemos a Covid-19. Então, Leandro, a Covid-19 foi, sem sombra de dúvidas, a barreira mais difícil das nossas vidas. Não se trata nem do nosso trabalho, não se trata da política em si, se trata da vida de todos.
né? Até quem é apolítico, quem não gosta de política, quem não tem interferência política no seu dia a dia, que para mim é impossível não ter interferência política no dia a dia, mas vamos dizer que as pessoas que estão mais distantes das discussões políticas. Mudou a vida de todo mundo. Para todo mundo, a pandemia foi a barreira mais difícil das nossas vidas. Nós tivemos muitas vezes que nos separar de pessoas próximas, de pessoas queridas, familiares, por conta da pandemia. E na política não é diferente. A política eu sempre defendi ela de fazer de corpo a corpo, né, de conversar com as pessoas. A pandemia nos afastou com certeza absoluta. Eu fui um paciente grave, sobrevivi à Covid-19, quase morri, todo mundo sabe disso. Depois de lá para cá, nós tínhamos que vencer esses traumas que ficaram da Covid, o receio de estar aglomerado. Mas como é que você faz política sem aglomerar? Então, foram desafios muito grandes para nós. Mas, assim, falando de trabalho, nós conseguimos os avanços, nós conseguimos recursos para a Alta Floresta. Hoje, a Alta Floresta tem, com esses quilômetros que foram recapeados, 5 quilômetros, né, Tiago? 6? Aqui que está sendo recapeado esse ano? 7,5, mas já foi executado? 5. Vai mais 7,5, né? Então vão ser 12,5 km. Contando com 8 quilômetros na gestão, do final da gestão do prefeito Carlos Borges, que foi recurso que eu fiz gestão, são 20 quilômetros de recapeamento. Isso tudo recurso do governo do estado vindo para cá, para Alta Floresta. Os 12,5 km é um trabalho em conjunto com o prefeito Gil, o Carlos Borges na época foram 8 quilômetros. Então, assim, muitas vezes há falta de reconhecimento dos prefeitos de Alta Floresta, porque essas ações que acontecem, elas não acontecem sem que haja uma concentração de esforços. Tem que ter um interlocutor. Tem que ter interlocutor, tem que ter um momento de que você... a política é um jogo. Tem momentos que você tem menos valorização, tem momentos que você tem um reconhecimento mais justo. E tinha momentos que a gente não tinha o reconhecimento devido, comparado com outros municípios, então eu fazia o papel de freio e contrapeso na Assembleia Legislativa. Botava o pé no freio para poder dar uma segurada, o governo vinha e conversava, a gente pedia. Então, muitas coisas, esses asfaltos que estão saindo aqui, da 160, da P50, vai sair na 47,5, vai sair no frigorífico, isso tudo são ações construídas, argumentadas. Eu construí no mandato passado, infelizmente, o mandato passado foi interrompido, não houve continuidade, entrou o governo Marcos Rocha, que era tinha sido secretário de Estado do Confúcio, mas ganhou com outra bandeira, em outra situação. Inclusive, até as pessoas do meu partido têm um pouquinho a ter dificuldade de entender isso. E eu sempre disse isso para os meus correligionários dos MDBs. Olha, gente, não pode achar que o Marcos Rocha deve alguma coisa para o governo passado, porque ele era secretário, mas ele, quando foi ser candidato a governo, ele veio numa nova roupagem. Então, ele veio numa representação do Bolsonaro. Infelizmente, ficaram algumas pessoas descontentes, mas que agora, com muita conversa, muito entendimento, a gente está conseguindo avançar devagarinho. Nós tivemos aqui na rádio, inclusive, né, a representante do senador Confúcio falando da candidatura do Marcos Rogério, que era concorrente do Marcos Rocha. Isso foi muito ruim, né, porque o MDB ficou rachado, porque eu fiz questão de evidenciar meu apoio ao Marcos Rocha. Mas, enfim, nós hoje, né, diferente lá do passado, no começo do mandato do Marcos Rocha, nós tínhamos muita dificuldade com ele. Muita dificuldade. Era um governo que, naquele momento, não utilizava do diálogo como uma ferramenta de aproximação. Teve suas dificuldades, mas uma coisa é verídica. A gente tem que reconhecer quando há uma transformação. E o governo do Estado, o governador Coronel Marcos Rocha, no decorrer do mandato, ele se superou muito mais do que acredito que ele próprio imagina. Nós todos tivemos uma surpresa. Nos 2 últimos anos do mandato dele, ele era outra pessoa. Então, ele foi sofrendo uma evolução. E hoje, eu acredito que ele tem tudo para escrever o nome dele na história como o melhor governador eleito do estado de Rondônia. Por quê? Porque conta com vários pontos positivos. O primeiro ponto positivo,
Rondônia está arrumada, a economia do estado está organizada. Rondônia tem recurso financeiro. Hoje ele tem uma bancada na Assembleia que fala a língua dele, e ele fala a língua da Assembleia. Então ele entende que os deputados são representantes do povo e que precisa, né, através das demandas da população. Por exemplo, a gente vem aqui em Alta Floresta, quando vem a rádio, a gente sai na rua, as pessoas falam: ó, deputado, está faltando isso, está faltando aquilo. Hoje de manhã eu estive reunido com algumas pessoas em Alto Alegre dos Parecis, e o pessoal, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Então, esses pontos que são discutidos com os deputados, eles precisam ser reconhecidos pelo governador. E eu acredito que esse diálogo, ele está muito afinado, então vai ser um governo completamente diferente do primeiro. Se o primeiro foi bom já, né, porque garantiu nas urnas a reeleição do governador, o próximo será um governo e tanto. Rondônia avançará muito. Eu sempre disse isso nas minhas reuniões na época da eleição. Eu pedia voto para Marcos Rocha com esse argumento. Falei: olha, se nós elegermos outro governador que não seja o Marcos Rocha, nós vamos frear o desenvolvimento de Rondônia. E o Marcos Rocha, nesses 2 últimos anos, ele conseguiu botar o governo para progredir, com progresso, sabe? Prosperando. Então, se a gente muda naquele momento, a gente tinha um freio e não um acelerador. E hoje, com a reeleição do Marcos Rocha, acredito muito que Alta Floresta, a Zona da Mata, vai ser reconhecida. Os melhores índices percentuais que o governador teve foram nessa região. O governador fez mais de 65% dos votos da Zona da Mata. Você vê, Rolim de Moura, a maior cidade, ele fez 66%. Alta Floresta fez 71%. Alto Alegre fez 79%. Santa Luzia, 72%. Olhando assim para a votação do Marcos Rocha na região, quer dizer, na minha concepção, no que eu tenho ciência, a população reconheceu mais ele, que não é da região, do que aqueles que foram da região e que saíram, na época, candidatos aí, disputando pelo próprio governo. Vou dar um exemplo, a minha candidatura mesmo, de deputado estadual. Eu obtive uma votação boa, novamente, nós fizemos 17.125 votos. Tive alguns municípios aqui que eu esperava uma votação maior, mas é normal, a gente sabe que existe muitas vezes algumas situações que impedem o avanço, que é a concorrência local. Então nós tivemos uma concorrência local muito grande, nós tivemos 2 candidaturas de 2 vereadores aqui, nós tivemos vários candidatos da região vindo buscar votos em Alta Floresta, nós tivemos vários deputados com mandato vindo buscar voto em Alta Floresta, nós tivemos o prefeito que fez um trabalho contra, tentando desconstruir o nosso trabalho, infelizmente, mas que, de toda maneira, nós tivemos um resultado positivo, estamos reeleitos e agora nós vamos trabalhar, né, sem nenhum tipo de o sentimento de vingança, até porque quando você tem um mandato, e esse mandato não é através de concurso público, nem você faz requisição dele por qualquer meio, seja comprando, seja de qualquer jeito, não é como que vem o mandato, vem através do voto. Então, se tem uma coisa que depende 100% das pessoas, é o mandato de um político. Então ele tem que entender que a hora que ele recebe o mandato, os sentimentos pessoais dele tem que ser portados de lado e ele tem que trabalhar com espírito público. Eu sempre defendi isso, espírito público. Então ter espírito público é o quê? É você fazer as ações, mesmo com desentendimento, mesmo que muitas vezes você não tenha afinidade com aquela pessoa, mas em razão da população, você deixa o seu sentimento pessoal de lado e passa a pensar unicamente naqueles que te conduziram, naqueles que acreditaram em você. Então, assim, o voto é uma procuração, uma transferência de esperança para aquela pessoa poder fazer o que o eleitor está esperando. Então, eu tenho esse sentimento. Então, quando você fala, o governador teve uma votação muito boa, melhor do que os próprios daqui da região, de fato, o governador merecia ter esse reconhecimento. Ainda bem que a população deu o reconhecimento para ele, porque isso aí foi a melhor decisão, não só que essa região teve, mas que Rondônia teve de reeleger o Marcos Rocha.
E, com relação a nós fazemos parte desses números que o governador teve, nós fomos construtores disso. Então, assim, ainda que, por exemplo, eu e o prefeito não sejamos aliados, né, nós não concordamos com muitas coisas, ele tem os posicionamentos dele, eu tenho o meu, e a gente teve junto com o mesmo governador. Então, falamos a mesma língua para o governo do estado de Rondônia. Então, não houve divergência. Ah, mas deputado, mas teve gente que te apoiou, que apoiou outro governador. Né? Não tem problema. Essa foi uma decisão deles. A minha decisão sempre foi Marcos Rocha. Né? Teve gente, por exemplo, eu tenho 2 primos que são vereadores, os únicos 2 vereadores que me apoiaram. William e Jaci. O Jaci apoiou o Marco Rogério, o William apoiou o Marcos Rocha. Tentei fazer com que o Jaci apoiasse o Marcos Rocha, mas por uma questão de entendimento e decisão própria dele, né? Ele é uma pessoa lúcida, ele apoiou o Marco Rogério. O William teve a sensatez, entendeu, viu que Alta Floresta ganhou com o Marcos Rocha, apoiou o Marcos Rocha. Então, assim, eu, Gil, Jurandir, muitas lideranças colaboramos com o governador aqui em Alta Floresta, mas, sobretudo, a votação que o governador teve aqui não é mérito meu, não é mérito do prefeito, não é mérito de ninguém, é mérito do próprio governador, que teve o entendimento de investir aqui. Foi um candidato também que foi humilde, as pessoas se sensibilizaram com a humildade dele, um homem cristão, e a Alta Floresta é uma cidade cristã, é uma cidade religiosa que acredita, e o governador sempre deixou isso muito claro. Sempre botou à frente do mandato dele Deus. E a população se anima com isso, porque sabe que quem acredita em Deus e quem bota Deus na frente dos projetos, tudo tem para dar certo. Então, é por isso que eu acho que o governador foi muito bem sucedido aqui. Né? Eu ajudei ele a chegar em Alta Floresta, chegar em Santa Luzia, em Alto Alegre, né, naqueles programas Tchau Poeira, fui um dos organizadores junto com os prefeitos. Pressionei os prefeitos a se mobilizarem, a levar gente para os eventos. Nós estávamos aí num período pós-pandêmico, né? Era pandemia, né? Ainda estava na pandemia, mas tinha tido uma baixa nos números, nos casos de Covid. Eu pedi, olha, agora vamos aproveitar que está baixo os casos de Covid, vamos se reunir, vamos se organizar, vamos botar gente para medir temperatura, vamos botar álcool em gel à vontade, mas não vamos deixar de levar as pessoas para conhecer o governador se animar e fazer os investimentos. Tanto é que tem aqui, né, 5 quilômetros de recapeamento já feito, temos quase 5 quilômetros de asfalto pronto, asfalto novo, rodoviário. Então, assim, a Alta Floresta está um sucesso. Vai melhorar muito mais. Tudo que vocês estão vendo de obra em Alta Floresta ainda não chegou nem a, sei lá, 40% do que tem para vir para cá. Então, eu posso garantir que a participação do governo do estado dentro de Alta Floresta vai ser muito boa. Se a Alta Floresta está indo bem, deve-se ao governo do estado, deve-se ao deputado Jean Oliveira também, né? Com todo respeito aos vereadores, à gestão municipal, aqui a prefeitura, mas hoje, se tem recurso sobrando em Alta Floresta, é porque o governo do estado colocou. Tem tanto recurso sobrando que tem 1 milhão meu que até agora não teve destinação. R$1 milhão meu de tubo, que eu venho falando isso aqui antes das eleições. Falei o ano passado. E até hoje os tubos não foram colocados. Então está sobrando muito dinheiro, que está fazendo pouco caso de 1 milhão, não é verdade? 13h47, a Rádio 104 abrindo espaço, o deputado Jean Oliveira, falando aqui das ações, mandato que está terminando, mandato que está às portas. O que esperar, que a população pode esperar do próximo, deputado? Olha, Leandro, é natural que quando você tem uma continuidade, ela tenha que ser melhor do que a que passou. Né? Eu acho que o meu pior mandato foi esse que passou, por conta da pandemia, né, as dificuldades, o distanciamento, isso tudo foi muito ruim mesmo, sabe? E eu tenho uma expectativa muito grande para esse mandato. Nós estamos indo para o 4º mandato de deputado estadual. Hoje nós colecionamos um prestígio bom entre os colegas deputados. Nós temos um relacionamento muito saudável na Assembleia. Temos um relacionamento muito saudável com o governo, né, com o governador Marcos Rocha, com o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, com o secretariado de forma geral do governo. Todos nos respeitam,
todos entendem a nossa participação nesse processo de reeleição do governador como pessoa importante. Então, assim, agora é chegado o momento da gente saber trabalhar e utilizar esse prestígio para reverter em ações para a nossa região, para o município de Alta Floresta. Então, o meu objetivo agora é reverter. Agora, uma coisa que a gente precisa pôr fim, né, nesses problemas que a Alta Floresta vem enfrentando. Né? Existem discussões da Câmara de Vereadores, a população sabe do que eu estou falando, com a Prefeitura. Isso está afetando a Prefeitura em todos os sentidos. No que? A Prefeitura não sabe distinguir uma discussão no campo político do campo pessoal. Por exemplo, eu não sou um crítico, eu não fico criticando a gestão municipal, mas tem muita coisa que poderia estar melhor. Eu fui muito prejudicado na eleição pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Mas quem mais foi prejudicado foi a população de Alta Floresta, Leandro. Quando eu falo desse R$1 milhão em tubo, eu vou falar uma coisa para você. Quem está padecendo, quem está precisando desses tubos, não é nem o prefeito nem o deputado, é a população. Esses tubos foram para melhorar as estradas, fazer substituição de bueiro que está arrebentado, de pontinha que todo ano tem dificuldade para fazer uma reforma nela, porque está acabando a madeira, ninguém quer doar madeira. Então, esses tubos aí de PAD, que esses tubos de plástico, fácil em um dia de serviço você instala 10 tubos desse. Quem está padecendo é a população. Por quê? Porque o objetivo foi o quê? Foi prejudicar, foi não ajudar, né? Não teve competência na hora certa de poder fazer o projeto e comprar esses tubos. R$1 milhão está lá. Se esse ano não der conta de resolver, vai perder R$1 milhão em tubo. Que eu já nem sei se... Eu dei esse recurso em novembro de 2021. Nós já fizemos mais de um ano. Eu já não sei se o mesmo recurso compra aquela mesma quantidade de tubo, porque a inflação só vem corroendo esse recurso. E se esse ano não firmar, porque está empenhado, se não firmar o convênio esse ano, se não fizer os projetos tudo certinho, não fizer organizar, vai perder o recurso. Então, é um problema para quem? Para Alta Floresta. Então, não adianta você ter prestígio com o governador, você está bem com o governador, porque tudo que está acontecendo em Alta Floresta é execução direta do governo do Estado. Porque recurso que foi licitado pela gestão municipal não saiu. Cadê os quase R$10 milhões em asfalto? Que não começou 1 metro de asfalto até agora. Tem muitos municípios aí que foi transferência financeira, o governo do Estado depositou o dinheiro na conta da Prefeitura, a Prefeitura rapidamente licitou e tá fazendo asfalto. O nosso não. O nosso parece que já teve a licitação, tudo, a empresa parece que não tem muito know-how para fazer esse asfalto. Mas o que a gente está vendo, o asfalto que está saindo é porque as máquinas do governo do Estado que estão fazendo. Então, é essas coisas aí que eu digo. Nós precisamos nesse momento ter plenitude, sabermos que nós ocupamos os cargos que a população colocou a gente e que nós precisamos dar valor a isso e trabalhar. É só isso. Ninguém precisa se gostar, não, Leandro. Ninguém precisa sentar na mesa, beber cerveja, jantar junto, almoçar, ir para aniversário, para festa de filho. Ninguém precisa ter essa relação familiar um com o outro. Mas a gente precisa saber sentar na mesa e discutir os assuntos de interesse da sociedade, os interesses do município. Isso eu faço com tranquilidade, com espírito público, porque naquele momento ali nós estamos lidando. Se a população me escolheu como deputado, eu sou o deputado. Se a população escolheu o fulano como prefeito, ele é o prefeito. Se escolheu o outro como vereador, ele é o vereador. A gente pode até não se gostar, mas a gente tem que se aturar para poder fazer as coisas caminharem. Então, assim, da minha parte, eu só peço que a gente possa ter capacidade de fazer isso com discernimento, com sabedoria, porque a população não pode padecer. Né? Esse 1 milhão eu faço apelo aqui para que possa dar solução. Temos poucos dias para resolver esse problema.
Muito bem, 13 horas e 53 minutos. Deputado, fechando aí a participação aqui, a nossa participação na Rádio 104, qual a mensagem, o que deixar a população de Alta Floresta? Eu sei também tem uns agradecimentos, afinal foram mais de 2.500 votos dentro do município e mais um mandato que a população confia que o deputado vai continuar fazendo o trabalho que vem fazendo lá na Assembleia Legislativa em prol do Estado de Rondônia, em prol da população. Leandro, é isso mesmo. Agradecer a todos pela confiança, pelo voto e dizer que nós vamos dar o nosso melhor para poder fazer a Alta Floresta continuar crescendo, evoluindo, né, sendo uma cidade melhor para se viver. Eu encerro aqui a minha participação na rádio, né, aproveitando que nós estamos no dia 10 de dezembro, às vésperas, né, de uma data muito importante, que é a celebração do nascimento do menino Jesus, de Cristo, e que nesse Natal a gente possa ter união entre as famílias, que a gente possa ter união entre todos. Acabamos de falar isso aqui, a gente pode até não se gostar, mas a gente tem que saber conviver junto. Então eu peço até que com relação à família é muito importante que a gente apare as arestas e que a gente possa fazer o que é melhor para a família da gente. Nós estamos chegando aí ao Natal e em sequência nós temos um ano novo. Então que o Natal seja momento de união e que o ano novo seja momento de prosperidade, de projetos novos. Ao finalizar esse ano, que a gente possa iniciar o ano que vem com novos projetos, novas metas, que a gente possa, após o dia 1º, né, que todo mundo usa para descansar, mas que no dia 2 de janeiro a gente possa levantar da cama sabendo que nós temos uma meta a cumprir. Esse é o meu desejo para cada um dos altaflorestenses, de todos que estão nos ouvindo. Às vezes tem mais gente, até de outros municípios que estão ouvindo aqui a rádio. Então é esse o comunicado que eu queria dar. Um Feliz Natal com muita união, um feliz Ano Novo, com projetos, com metas, com prosperidade. Muito bem, agradecer então a presença do deputado aqui nos estúdios da Rádio 104, o vereador William também com a gente, o vereador Jaci por aqui também, obrigado pela presença, assessoria também do deputado, o Tiago também ali de Santa Luzia, faz parte aí da equipe do governo, obrigado a todos. E a programação continua com o Top Mix. Daqui a pouquinho o locutor aqui nos estúdios, o amigo Jair, e a programação diferente aí para você nesse final de semana. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Hoje é sábado, dia 10 de dezembro. Uma ótima tarde a todos.